Fala, homem, tudo bem? Neste vídeo vou falar tudo o que você precisa saber sobre a doença de Peyronie, que é o pênis torto adquirido. Eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens, médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina, e eu posso te ajudar a parar de falhar na hora H. Então não fique aí parado, já deixa seu like e se inscreve no canal. Então o que viria a ser a doença de Peyronie? Que é uma doença que tem um nome estranho, né? O nome de um médico cirurgião francês, e que fala sobre uma condição de uma curvatura, de uma deformidade peniana adquirida. Então são homens que são completamente normais, da noite para o dia seu pênis começa a mudar. Muitas vezes diminuir de tamanho, encurtar, né, que é diminuir de tamanho, entortar, afinar, ou uma combinação de todas essas situações. Então as pessoas pensam que essa é uma doença rara, mas na verdade estudos já mostram que há uma prevalência de cerca de 8 a 9% de todos os homens. Eu até poderia dizer que a maioria dos homens que tem nem são cientes dessa condição, porque muitas vezes são deformidades leves ou deformidade nenhuma, só tem lá uma plaquinha, um depósito, uma cicatriz no seu pênis e a pessoa consegue viver apesar dela. Geralmente ela acomete homens de 40 a 70 anos, mas pode acontecer tanto em adolescentes quanto em octogenários. O que causa ela, geralmente, é desconhecido. Poderia dizer que acredita-se que haja um componente genético, ou seja, a pessoa tem que ter uma predisposição associada a processo de microtraumas. Então, durante o sexo, né, o pênis ele dá pequenas dobrinhas, vai dar pequenos, digamos, micro-rupturas na túnica albuginea. E em pessoas que têm uma predisposição, pode haver um processo de inflamação e de cicatrização que gera, a gente chama de placa. Então, se o sujeito tem a presença de placa palpável e ou deformidades penianas adquiridas, ele tem um diagnóstico de doença de Peyronie. Eu falo e ou porque muitas vezes a placa ela é dentro do pênis, ela não é palpável. Mas em casos que tem uma história altamente típica, a gente pode também fechar o diagnóstico. Não existe nenhum exame, digamos, fundamental para o diagnóstico. Acabei de falar que é a história e o exame físico. Porém, o exame de ultrassom com Doppler pode ajudar em casos em que há dúvida ou em casos em que vai se indicar uma cirurgia em que você precise fazer medidas das deformidades, medidas da qualidade da ereção para definir qual o melhor tratamento que estaria indicado em cada caso. E essa é uma doença que tem duas fases bem distintas. É uma fase inicial, que é uma fase aguda, onde essa placa ela vai se delimitando e se formando, e é caracterizada pela presença ou não de dor, né? Cerca de 30% tem dor, mas de deformidades penianas que são dinâmicas. Então, às vezes, o pênis começa dobrando para cima, né? Para a região dorsal, depois para o lado direito, depois até ele fica em uma posição final diferente. Então, esse período é um período dinâmico, que pode demorar meses, em geral de 6 meses a 12 meses, é o período que há uma estabilização da doença, até o momento que ela passa para a segunda fase da doença, que é a doença crônica estável. E aí tem uma questão muito favorável, que uma vez que ela está na doença crônica estável, a doença de Peyronie ela não muda mais. E é importante você definir em qual etapa o paciente está, porque você não vai indicar um tratamento definitivo na fase aguda. Vai que você opera o paciente, aí daí a 3 meses depois a deformidade aparece para o outro lado, ou ainda continua piorando daquela que você corrigiu. Então, os tratamentos, digamos, definitivos são indicados em pessoas que estão na fase crônica estável na doença. Na fase aguda, se o paciente tem dor, você pode indicar terapias de ondas de choque. Existem algumas terapias injetáveis que são pouco disponíveis no Brasil, como o Sheaflex, que é uma enzima que você injeta na placa para dissolver e melhorar a elasticidade daquele local, mas como eu disse, não estão disponíveis no Brasil. E terapias de tração, porque a tração, eu até falei nos vídeos que eu falo sobre o aumento do tamanho do pênis, vai aumentar a elasticidade do pênis como um todo, mas a placa vai ficar menos inelástica, e isso tende a retificar um pouco o pênis e recuperar parte do comprimento perdido. No entanto, de uma maneira geral, os tratamentos que mais são eficientes em Peyronie são os tratamentos cirúrgicos. E as técnicas, que são várias, vão depender do comprimento do pênis, da qualidade da ereção e, né, da magnitude da deformidade. Então, ereções ruins, deformidades muito severas, vão precisar de técnicas mais invasivas. Pacientes que têm deformidades mais simples, pênis um pouquinho maiores, você pode fazer o que a gente chama das aplicaturas, que são cirurgias mais simples para alinhar
o eixo do pênis. Então, gente, eu queria que vocês guardassem essa doença, que ela é muito mais prevalente do que as pessoas pensam, e muitas pessoas têm essa doença sem nem mesmo saber. Então, é uma questão de saúde sexual masculina. Então, divulgue para os seus amigos que não conhecem sobre essa doença, marque um colega seu, compartilhe com um amigo que tem alguma dúvida, ou se queixa de alguma dor no pênis, ou alguma alteração, que esse vídeo pode ajudar muitas pessoas. Aproveito aqui para lembrar que eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens, especialista em saúde sexual masculina, e posso te ajudar a parar de falhar na hora H. Então não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar a notificação e aproveite para me seguir no Instagram, no perfil O Médico dos Homens, onde eu abro uma caixinha diariamente para tirar todas as suas dúvidas.